Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós. Vamos fazer uma oração para mensagem. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Pai, por mais esse dia, por estarmos aqui na sua presença, que realmente, Pai, possamos ser praticantes da sua palavra, não só ouvintes. Que o seu Santo Espírito, Pai, venha dar o entendimento e a sabedoria para cumprirmos a sua palavra, Pai. Esteja com cada um de nós aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Isaías, capítulo 52, versículo 7. Eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim: como é bonito ver o mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias da salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Mensageiro correndo, trazendo notícias de paz, boas notícias. De uns tempos para cá, passou a fazer parte de nosso vocabulário uma palavra de origem inglesa, chamado fake news. Fake news. Uma palavra bem popular nas mídias sociais, né, que se traduzirmos essa palavra, né, ela diz assim, notícias pausas, notícias fabricadas. Embora a palavra fake news seja a palavra nova em nosso dicionário, a tradução dela é antiga, né? Há quanto tempo nós conhecemos mentiras, boatos? É bem antiga. A palavra é nova, mas é bem antiga, né? Normalmente as fake news, né, nós recebemos nos apps ou nas redes sociais. O Renato leu o Tiago lá, né, que temos que refrear a língua. Na realidade, nas fake news nós temos que refrear o dedinho, né? Temos que refrear o dedinho. Que nós recebemos muitas notícias pelas redes sociais. E às vezes nós somos rápidos para transmitir essas notícias. Então, muitas vezes, né, nós começamos a transmitir o quê? Mentiras. Porque nós não vemos realmente a veracidade da notícia que nós recebemos. E quando nós transmitimos essas mentiras que são verdades, às vezes para nós, mas são mentiras, nós nos tornamos o quê? Mentirosos. E quem que é o pai das mentiras? João 8:44, só para a gente ver, né? Só para a gente relembrar, né? Quem que é o pai da mentira? Evangelho de João, capítulo 8, (44). Diz assim: vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazê-los os desejos, pois ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, tomemos cuidado com o que vamos postar, o que vamos enviar. Estamos, né, num ano eleitoral, vamos ver várias fakes de candidatos A, B, C, D, E, F, né, de vários candidatos, né. Vamos, né, tomar cuidado, né, sobre essas fakes.
Mas não é sobre fake de políticas, fake da mídia, né? Também a gente vê que existe a fake da salvação. O que é a fake da salvação? As notícias falsas a respeito da salvação. E fake não é algo novo, como já diz, né? Se a gente lê no livro de Gênesis, lá no capítulo 37, eu vou contar uma história aqui. É a história de quando José ele foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos de José, né, filho de Jacó, né, tinham inveja dele e venderam José. Gênesis capítulo 37. E qual foi a notícia, qual foi a fake que eles passaram o pai deles, Jacó? Que José tinha sido comido por animal selvagem. Então a gente vê lá em Gênesis essa fake, né? Os irmãos de José levando uma notícia ao seu pai Jacó a respeito da morte de José, né? Uma mentira, uma fake. E essa notícia, né? Essa notícia falsa ficou para Jacó há muitos anos, né? Até ele ir para o Egito. Talvez 10, 12 anos ou mais, no mínimo 10 anos. Ele acreditava que o filho dele estava morto. Também, se a gente ler lá em Mateus capítulo 16, o livro de Mateus capítulo 16, diz assim, versículos 13 e 14. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Ele respondeu, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias e alguns profetas. Qual que era a notícia que o povo falava a respeito de Jesus? Várias notícias, né? Jesus era Elias, João Batista, profeta, né? Notícia falsa, né? Quem era Jesus, né? Pedro falou, né? Quem realmente era Jesus, né? O Filho do Deus vivo, né? Esta era a verdadeira notícia. Mas a notícia que estava correndo para o povo, que Jesus era um profeta, Jesus era Elias. Então, fakes, né, sobre Jesus, né? Ainda no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 11, a respeito da ressurreição de Jesus, né? Uma fake a respeito da ressurreição de Jesus. Diz assim, indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reuniram eles o conselho com os anciãos e deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissesse, vieram à noite os discípulos e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, e nós persuadiremos eles e poremos-os em segurança. E eles recebendo, fizeram como for instruído. E essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. O dia de hoje é quando? Mateus escreveu o Evangelho mais ou menos uns 20 anos depois da ressurreição de Cristo, né? Mais ou menos no ano 50, alguns estudiosos falando 55, né? Uns 20 anos depois, o povo acreditava? Que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Os discípulos tinham pego o corpo de Jesus, né? Foi uma fake, né? Que os principais sacerdotes fizeram e o povo o povo acreditou nisso. 20 anos ainda depois, né? Essa notícia era muito forte entre os judeus. E eu acho que até hoje ainda alguns judeus ainda não acreditam. Mas na época era muito forte essa notícia. Então a gente sabe, né, que existem as fakes lá em Gênesis.
na vida de Jesus, né? Na morte de Jesus. Também nós conhecemos, né, dentro da igreja, né, dentro das religiões, existem muitas fakes, que eu falo que seria as fakes da salvação. Ou seja, existe hoje vários homens, pastores, bispos, arcebispo, evangelistas, várias pessoas, né? Profetas, discípulos e muitas pessoas aí que estão enganando as pessoas. Eles usam a Bíblia, a palavra de Deus, eles usam, né, um chavão que alguns irmãos usam, né, o texto fora de contexto para afirmar um pretexto, para afirmar uma afirmação deles. Existem vários erros doutrinários, né, que pregados. Se a gente fosse falar desse erro, a gente ficaria aqui um bom tempo. Eu vou citar uns pontos, não que sejam mais importantes, mas uns mais comuns. O primeiro ponto que a gente vê muito que é uma fake, né, que é um falso ensinamento, é a fake quando a gente vê assim bem popular, né, que quando você entra numa igreja, quando você entra na religião, o que acontece? A sua vida é transformada como? Você vai acabar seus problemas. Você vai ter uma vida tranquila. Acabou. Você aceitou Jesus Cristo, acabou os teus problemas. Venha para cá que seus problemas foram selecionados. Isso não é uma fake, né? Isso é uma mentira. O que a Bíblia diz a respeito dos problemas? Primeiro, lá em Mateus, capítulo 4, Jesus fala das bem-aventuranças lá. O que Jesus fala? Mateus 4, versículo 11, diz assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo todo mal contra vós. Então, o que vai acontecer quando acertarmos Jesus? Nossa vida vai ser transformada, né? Os problemas, pelo que a Bíblia está falando aqui, não vai acabar. Parece que vai piorar. Se você tinha uma vida boa, pelo jeito não vai ter mais, porque você vai ser perseguido, você vai ser injuriado por causa do nome de Jesus Cristo. Então, a vida tranquila, a vida boa, é uma fake, né? Jesus, ele não promete isso. Mas uma mentira, né, que é pregado, é a prosperidade. Quando você conhecer a Cristo, quando você aceitar, entrar em determinada denominação, você vai virar um empresário bem-sucedido, você vai ter o carro importado do ano, você vai poder ter um apartamento onde você quiser, viajar para onde você quiser. Essa é a promessa da religião, né? E qual que é o exemplo de Jesus? Jesus, né, o Filho de Deus, né, o dono do mundo. Qual que é o exemplo de Jesus? Onde Jesus nasceu? Em Lucas 2:7 diz que ele nasceu no manjedouro. Jesus, ele poderia ter nascido, né, num hotel lá da época 5 estrelas, né, um spa, um castelo de Herodes, mas não tinha lugar para ele nascer. Ele nasceu numa manjedoura, né? Esse é o exemplo dele, né? Onde está a riqueza dele? E ele fala lá em
Em Lucas 9:58. As pessoas estavam querendo seguir a Jesus. O que Jesus fala? Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves seus ninhos no céu, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. O que Jesus tinha? Jesus não tinha nada. Então Jesus não tinha nada. Então ele não promete prosperidade. Ele não promete nada. Promete sim, desculpa. Promete a vida eterna. Então ele não promete. A promessa de Jesus não é para agora. É para depois. Mais uma fake é a respeito da vinda de Jesus, o fim do mundo. O Rancoleta falou, né, dos apocalípticos, né? Existe várias, já passou várias datas, né, que o pessoal insistia que depois de vários estudos e um monte de interpretação chegaram a uma data exata da volta de Cristo, e essas datas se passaram, muitas se foram, e as pessoas continuam tentando ainda acertar a volta de Cristo. E é muito, no meio apocalíptico é muito comum isso. Mas o que Jesus fala a respeito da sua volta? Em Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, se nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Que data? A data da vinda de Cristo. Ninguém sabe. Nem Jesus sabia. Nem os anjos. Então não existe estudiosos, não existe um sinal, um chavão muito comum, né, entre os religiosos, né? É o sinal dos tempos, né? É o sinal dos fins dos tempos, né? Quem nunca ouviu essa frase? Sempre a gente ouve essa frase, né? Agora com a guerra lá na Ucrânia, a gente ouve bastante, né? É o sinal, é as guerras. Mas Deus, né, fala quando vai ser o dia? Ninguém sabe. Aí ele fala no versículos 42, 43, do mesmo capítulo 24, ele nos dá um alerta lá. 40. Portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia veio o nosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai da família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria a sua casa fosse arrombada. Então ninguém sabe quando vem o ladrão. Um fato assim bem comum que a gente está vendo hoje, essas quadrilhas, elas chegam em cidades pequenas ou cidades de médio porte, bem armadas, chegam de madrugada, né, e fazem, né, aquele grande roubo, roubam tudo, né, porque eles estão bem armados, né, a polícia do local não tem tantas armas, mas de vez em quando o que acontece, a gente já ouviu alguns noticiários que a polícia fica sabendo antes o que acontece, né, a polícia sabe que vai 30, eles vêm com 80, mais armado que aqueles 30. Então o roubo não acontece. Então quando se sabe quando o ladrão vai chegar, o ladrão não rouba. É evitado. E Jesus não dá esse exemplo, né? Que o fim do mundo vai vir como ladrão. Então ninguém sabe. Então, quando a gente escuta sobre a vinda de Cristo que está chegando,
Isso é uma fake, né? É uma notícia falsa dentro da religião. Dentro da religião. Mas isso também, pessoas que estão fora das religiões, elas não estão em religiões nenhuma, e tem umas fake, né? Uns ditados que correm entre elas. Uma bem comum de se ouvir é, né, eu tenho, né, o coração bom, não faço mal para ninguém, eu ajudo os pobres, eu não preciso de religião, eu não preciso de Jesus. Em Jeremias 17, capítulo 9, livro de Jeremias 17, 9, diz, né, que o coração é enganoso. Quem conhece o seu coração? O coração é enganoso. Então, nós não conhecemos o nosso coração. Realmente, nós precisamos, né, de Jesus. E o exemplo que eu gostaria de citar é em Atos. Atos, capítulo 10. A respeito do centurião Cornélio, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então Cornélio era um homem bom, um homem piedoso. As pessoas falavam bem dele. Ele precisaria se batizar? Ele precisaria de Cristo? Claro que precisa, né? Porque a gente vê que Paulo foi lá e batizou, né? Houve o batismo dele, né? Ele precisou se converter, né? Então, ter o coração bom só não basta, né? Você precisa de Cristo. Um outro bem comum é, eu nasci, né, num berço cristão. Eu nasci num berço cristão, né? Meus pais servem a Cristo, né? Meus avós serviram a Cristo. Então eu já estou salvo, já não preciso de Cristo. Só que isso é uma mentira. Uma mentira criada para as pessoas não se chegar a Cristo. Você precisa de Cristo. Em Atos 2, capítulo 38, depois de Pedro, falar a respeito de Cristo, né, aquele povo, né, onde houve a primeira conversão, né, realmente eles concordaram o que eles fizeram, né? Aí eles perguntaram, o que faremos, né? Aí ele falou, né, sejam batizados, né? E fala lá, Atos 2, 38, vamos lá? Vamos ler Atos 2, 38. Respondeu Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Então, temos que ser batizados, né? Para o quê? Para a remissão dos nossos pecados. Então, não basta ter nascido, né? Ser filhos de pessoas cristãs. A salvação é pessoal. A salvação é pessoal. Outra frase, outra fake que a gente ouve diz assim, Deus é amor. Realmente Deus é amor. Só que as pessoas falam, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não vai mandar ninguém não vai condenar ninguém, né? Porque Deus é amor. Quem nunca ouviu essa frase? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim. Em chama de fogo, tomado de vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor.
Esses sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face e da glória do seu poder. Então Deus está falando aqui, né? Que vai ter sim uma condenação. As pessoas que não conhecem, as pessoas que não obedecem ao Evangelho serão banidas da presença do Senhor. Hoje nós temos um Deus de amor, Deus, vivemos debaixo da graça, mas um dia esse nosso Deus vai ser um Deus juiz. Mas ele vai julgar segundo a palavra. Ele só vai dar a sentença, porque o merecimento ou não é nós que vamos fazer. Ele só vai cumprir a justiça. Então, para nós ficarmos livres dessas fakes, o que é preciso? É preciso, né, estar procurando a palavra de Deus, né? Timóteo fala que a palavra de Deus, né, ela instrui, né, ela serve para ajudar o homem, né? E também nós não podemos confiar em tudo que as pessoas falam. Não confie no que eu estou falando aqui, nas passagens que estou falando. Confere. Lá em Atos 17, 11. Ora, esses de Bereion eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra e com toda avidez examinavam as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Por que os de Bereion eram os nobres? Porque eles escutavam a palavra, mas eles iam lá nas escrituras que eles tinham e confirmavam para ver se as coisas eram realmente assim. Então nós temos que estar confirmando na palavra se as coisas são realmente assim. As pessoas falam, né, que todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus fala, eu sou o caminho, né? Só existe um caminho só para Jesus Cristo. O Evangelho é as boas novas, né? A tradução do Evangelho é boas novas. A tradução de fake são notícias falsas. E nós somos proclamados para quê? Para levar o Evangelho. Então vamos ficar dentro do Evangelho. Se comprometer, né, com a verdade do Evangelho de Deus. Amém?